Bom dia, amigos que nos ouvem e nos assistem. Hoje, dia 1º de abril, dia 1º de abril é complicado, né? É o dia da mentira, mas aqui a gente vai falar umas verdades. A semana do Congresso Nacional. A Daiane vai trazer aqui umas informações a respeito do que ocorreu naquelas casas essa semana para a gente poder estar comentando alguma coisa aí. Daiane, bom dia. Bom dia, presidente. O Congresso Nacional vai analisar uma medida provisória que autoriza a adoção de regras trabalhistas diferenciadas em situações de calamidade pública. Entre elas, a possibilidade de empresas cortarem ou suspenderem temporariamente jornadas e salários dos trabalhadores. A MP 1109 de 2022 segue os moldes de programa lançado durante a pandemia de Covid-19 e também regulamenta o trabalho remoto. Publicada na edição desta segunda-feira, dia 28, no Diário Oficial da União, a medida provisória estabelece o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e prevê regras excepcionais definidas pelo governo no texto como medidas trabalhistas alternativas. A MP tem validade imediata, limitada a até 120 dias. Para valer de forma permanente, precisa da aprovação de deputados e senadores. Entre outros pontos, o texto determina que empresas poderão adotar uma série de medidas para o enfrentamento das consequências do estado de calamidade pública, como a adoção do regime de teletrabalho, a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento e a antecipação de feriados, regime diferenciado de banco de horas e o diferimento, adiamento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Além disso, os gestores poderão utilizar as medidas previstas no Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, BEM, como redução proporcional da jornada de trabalho e do salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho, mediante acordo com o pagamento do benefício previsto no BEM. A ANP prevê ainda que o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial para teletrabalho ou trabalho remoto, além de determinar o retorno ao regime de trabalho presencial, independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos. A norma também trata do fornecimento de equipamentos para funcionários e abre a possibilidade de reembolso aos trabalhadores por eventuais gastos com internet e equipamentos. Junto à MP 1109 de 2022, o governo editou a MP 1108, que disciplina e regulamenta o trabalho híbrido, presencial e remoto. Bem, o objetivo, segundo o governo federal, é aumentar a segurança jurídica dessa modalidade de trabalho. A MP também muda regras do auxílio alimentação, o popular Vale Refeição ou Vale Alimentação. A norma define teletrabalho ou trabalho remoto como a prestação de serviços fora das dependências da empresa, de maneira preponderante ou híbrida, que por sua natureza não pode ser caracterizada como trabalho externo. Entre as regras que foram inseridas na consolidação das leis do trabalho estão: o teletrabalho deverá constar expressamente em contrato individual de trabalho, o contrato poderá dispor sobre os horários e os meios de comunicação entre empregado e empregador, desde que assegurados os repousos legais. Trabalhadores com deficiência ou com filhos de até 4 anos completos terão prioridade para as vagas em teletrabalho. A presença do trabalhador no ambiente de trabalho para tarefas específicas, ainda que de forma habitual, não descaracteriza o trabalho remoto.
ao trabalhador que reside em localidade diversa de sede da empresa será aplicada a legislação e os acordos coletivos da região onde vive, e o regime de trabalho também poderá ser aplicado a aprendizes e estagiários. Em relação ao auxílio alimentação, a MP 1108 de 2022 determina que ele seja destinado exclusivamente ao pagamento de refeição em restaurantes ou de gêneros alimentícios comprados no comércio. O governo alega que a regra visa impedir que o auxílio, que tem tratamento tributário favorável, seja destinado à aquisição de produtos não relacionados à alimentação. A medida provisória também proíbe as empresas de receber descontos na contratação de empresas fornecedoras de tickets de alimentação. Hoje, alguns empregadores têm um abatimento no processo de contratação. O governo afirma que o custo do desconto é posteriormente transferido aos restaurantes e supermercados por meio de tarifas mais altas e destes aos trabalhadores. Para coibir o uso inadequado do auxílio alimentação pelos empregadores ou pelas empresas emissoras dos tickets, a MP prevê multa entre R$ 5.000 a R$ 50.000, aplicada em dobro em caso de reincidência ou embaraço à fiscalização. O estabelecimento que comercializa produtos não relacionados ao auxílio alimentação e a empresa que o credenciou sujeitam-se às mesmas multas. Essas duas MPs, a MP 1109 e a MP 1108, serão analisadas agora pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado. Bem, presidente, comente para nós a respeito dessas duas MPs, que faz algumas modificações na CLT. A primeira 109, né, na verdade, ela é muito semelhante às medidas emergenciais tomadas no início da pandemia, né? Lá todo mundo vai lembrar, em 2020. São muito semelhantes. É evidente que ela trouxe alguns aprimoramentos, né? Que eu acho até estranho, né? Como é que será que isso é possível, né? É você fazer aí o pagamento, né? O diferimento do pagamento do fundo de garantia. O fundo de garantia é porque é um direito do trabalhador, né? Você vai dividir isso. Então, não sei como é que está isso na medida provisória, mas uma coisa que é a única coisa que eu acho que a gente tem que ficar muito atento e não contar com isso, né? Então, o empregador podendo fazer o pagamento, que se pague normalmente, porque você adiar um pagamento, fundo de garantia, né? Ou parcelar o pagamento, não sei exatamente como é que vem isso. Uma coisa complicada. Eu acho que é o único sinal que eu vejo na MP é essa questão, né, do fundo de garantia. O resto é muito parecido, muito semelhante, trazendo até alguns aperfeiçoamentos, né? Assim, trazendo mais clareza na forma, por exemplo, com relação ao trabalho remoto, né? Então, você tem aqui, porque não era previsto lá atrás, não se pensou nisso na época, né? Mas aqui se pensa, por exemplo, na remuneração de gastos, né, voltados para quem for ficar em casa, com internet, equipamentos, enfim, essas questões todas, que isso não estava muito claro lá atrás. Agora aqui está mais definido, quer dizer, acho que o fato de a maioria das pessoas passarem em casa esses 2 anos de pandemia, né, fez com que se melhorasse essa relação de emprego, né, ou seja, entre os empresários, os empregadores e os colaboradores, né, para que se fizesse da melhor maneira possível, né? Então isso já vem sendo praticado de forma mais adequada, né? Eu vejo com bons olhos essa MP, que traz um benefício, né? Eu acho que é importante dentro desse momento difícil que a gente está passando, por tudo que aconteceu, agora a guerra lá fora, aumenta os preços aqui dentro, enfim, uma série de situações que atrapalham a vida de todos, né? Então, é mais uma maneira de trazer um pouco de alívio ao empresário, né? Acho que isso é louvável, né? Para ele poder manter os empregos, né? Isso é importante a gente ressaltar, né? Isso foi uma salva muito forte no passado, no início da pandemia, né? Essas medidas emergenciais que, na verdade, aqui elas são muito semelhantes e acho que foi inspirada a SMP nas medidas emergenciais que ocorreram
no início da pandemia, então acho que é muito louvável essa questão aqui, né? E a regulamentação, na verdade, do teletrabalho, né? Através da MP 1108, que também é bem interessante, bem importante para trazer, de fato, segurança jurídica a essa relação, com mais clareza, né? Então, eu acho que isso, a 108 também, ela é muito boa, concordo, porque hoje, na verdade, virou uma realidade, né? Hoje, até com a própria condição dada pela própria, vamos colocar desse jeito, com a própria pandemia, que teoricamente obrigou a todos ficarem em suas casas lá atrás e trouxe efetividade esse tipo de trabalho, esse tipo de relação, fez com que isso se tornasse uma realidade ainda maior no mercado, de fato, né? De fato, porque até então não se falava em teletrabalho, mas era uma coisa tão difícil, o próprio empreendedor e o próprio empregado ficavam meio inseguros, né? O empresário, porque, bom, será que vou ter garantia jurídica de ter um funcionário em casa? E o funcionário, pô, está me deixando aqui em casa, será que eu vou ficar esquecido estando aqui na minha casa? Enfim, eram situações recorrentes, então era uma coisa muito incipiente. E agora, evidentemente, por conta da pandemia, isso se tornou uma realidade. Aliás, acho que já não volta, até com as regulamentações colocadas aqui, não volta a ser o que era o trabalho de todos nós, né? Na verdade, essa relação vai se perpetuar, né? De que maneira se vai na empresa? Então, cria-se outros critérios, outros mecanismos de, evidentemente, estar de vez em quando presencialmente nos negócios, nas empresas, mas o teletrabalho é uma realidade. Então, eu só tenho que exaltar, na verdade, todo o critério aí dessas aprovações, né? Fazendo aquela ressalva do Fundo de Garantia, que isso me preocupa. E essa questão do desconto do ticket e vale alimentação, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Porque se existe essa prática de fazer o desconto, e aí, por conta disso, quem vende aumenta lá para quem vai comprar, não faz o menor sentido, né? Então, é importante, sim, essa multa prevista, que são multas pesadas, né? Para quem pretende para fazer essa prática, ou que já pratica, né? Inibir isso, de fato, né? Fica uma coisa normal. Então, é isso a se comentar nesse primeiro quesito, que foi muito, muito importante e relevante, esse quesito lá no Congresso Nacional. Bem, presidente, essa semana também foi apresentado no restaurante do Senado, no anexo 2, nesta quarta-feira, o texto alternativo à proposta de emenda à Constituição, PEC da reforma tributária. O autor é o deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança, do PL São Paulo, da Frente Parlamentar de Livre Mercado. Diferente das anteriores, a proposta separa as categorias consumo, renda e propriedade, em vez de unificar em siglas como IBS, IPI, ICMS e outros. A PEC se espelha no modelo norte-americano de tributação e não uniformiza o sistema, mas o diversifica. Cada estado poderá ter autonomia, disse o parlamentar, conforme o apresentado, usando os Estados Unidos como exemplo, na ponta, a União iria tributar renda, enquanto entes federativos poderiam cobrar por renda, propriedade, consumo e folha. Já os municípios só poderiam cobrar por folha. No Brasil, hoje, ocorre o reverso. A União centraliza a cobrança de impostos, estados cobram por consumo e municípios por propriedade. De acordo com Orleans e Bragança, a matéria mantém um imposto onde ele é cobrado. Ele diz o seguinte: não tem esse vai e volta. Se os estados quiserem tributar, serão autônomos. O que faremos é uniformizar esses tributos, acabando com o efeito cascata, afirmou. Outro ponto destacado na apresentação foram os dividendos. No ano anterior, quando proposta a cobrança de lucros e dividendos pelo governo, o empresariado foi fortemente contra. A PEC tira a cobrança pela União e joga aos estados. Este é o melhor debate, pois há estados em que parte da população nem vive de dividendos e há outros que sim. Quem vive de dividendos? Aposentados majoritariamente.
vai tributar eles ou não, vai desonerar, dependerá do Estado, pontuou o deputado. Ele usou o exemplo da Flórida, onde há uma grande população de aposentados em empresas estáveis que não tem mais para onde crescer. A discussão sobre esse tema no parlamento está errada, defendeu o deputado. Segundo a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ da Câmara, Bia Kicis, do PL-DF, a gama de respostas concorrentes para a reforma tributária demonstra o interesse e a preocupação do parlamento pelo tema. Ela disse o seguinte: ninguém aguenta mais nosso sistema tributário. É caro, oneroso, obscuro e ineficiente. A PEC apresentada é a que mais me agrada e houve interesse do parlamento nela. Cumpre a questão constitucional de que somos uma república federativa. Além do seu próprio interesse e de congressistas, Kicis afirmou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, também olhou com bons olhos o texto de Orleans e Bragança. Posteriormente, a matéria também teve um aceno positivo do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a quem Kicis descreveu como extremamente reformista. Os deputados do Partido Novo, Adriana Ventura, de São Paulo, e Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, também avaliaram positivamente o texto. O sistema tributário hoje é cheio de distorções e subsídios que prejudicam o livre comércio, afirmou a deputada Adriana Ventura. No primeiro momento, não será bem aceita, destacou a deputada. É importante que tenhamos uma PEC protocolada pela Frente Parlamentar do Livre Mercado, apesar de parecer complexificar o texto, reduz o número de impostos que são recolhidos e dá autonomia aos entes federativos e aos indivíduos. A comissão especial já foi composta, deve ser instalada na Câmara dos Deputados e das Sinais, que deve tramitar, disse Van Hatten. Em contraponto, o senador Esperidião Amin, do PP Santa Catarina, lembrou que o estado da Califórnia quebrou sob a gestão de Arnold Schwarzenegger. Ele criticou também o conceito de falta de homogeneização fiscal da proposta. Ele disse o seguinte: a matéria traz um conjunto de princípios comparado com a situação atual. É uma proposta positiva, mostra que temos que correr riscos para não ficarmos como estamos. A pior proposta que podemos ter para o Brasil é manter o atual sistema tributário, destacou. Porém, a proposta merece uma simulação de seus resultados e o mundo real exige uma projeção. O diabo mora nos detalhes. Finalizou citando um antigo provérbio alemão. O senador Carlos Viana, do MDB Minas Gerais, também demonstrou ser contrário ao texto e destacou que, diferentemente dos Estados Unidos, o Brasil tem uma parcela de pessoas que dependem da União. Segundo ele, ainda, a pandemia expôs um Brasil de informais. Ele disse o seguinte: não vejo chance de a reforma tributária avançar, nem a PEC dos quinquênios, proposta do senador Alessandro Vieira, do PSDB Rio Grande do Sul. E ainda que aprovada na CCJ, a PEC 110 deve travar o plenário do Senado, destacou o deputado. Bem, presidente, qual a sua visão em relação a essa PEC alternativa da reforma tributária? O deputado Felipe de Orleans e Bragança trouxe já essa proposta já desde o início desse governo, né? Ela não é nova, a gente inclusive fez uma live com ele e ele expôs claramente a sua posição em relação ao que está se comentando aqui agora. Quer dizer, assim como ele, outros deputados e senadores tiveram propostas, ideias que estão sendo retornadas agora. Por que isso? Na verdade, existe um consenso ainda claro com relação à PEC 110, aquilo que a gente vem comentando já há um bom tempo. A PEC 110 não pode ser aprovada do jeito que está, porque ela vai trazer prejuízo a todos. A todos. Ela não é uma proposta boa, até porque, na minha visão, dentro do relatório do senador Roberto Rocha, ela piorou em alguns aspectos, né? Quer dizer, se você imaginar que o projeto original de transição era em 5 anos,
agora estão falando em 7, quer dizer, aumentou mais 2 anos, quer dizer, 7 anos em que as empresas, se aprovada a PEC, vai ter que estar operando dentro do regime atual tributário, mais o novo, por 7 anos. Quer dizer, isso aumenta a burocracia, aumenta o custo para as empresas, é um tremendo absurdo. Por exemplo, essa é uma das pequenas coisas, pequenas eu digo, porque tem muita situação difícil e que traz ainda mais insegurança jurídica, certo? A gente precisa ter muito cuidado nessa proposta. Outra coisa, só para comentar, e para, ao meu ver, já para a gente perceber que é uma proposta que não tem cabimento, é a fase de compensação, né? O tempo de compensação, e que inicialmente quem faria junto a compensação era a União, junto com os estados e municípios, que depois saiu fora, a União ficou apenas estados e municípios, o prazo era de 20 anos, que já era um tremendo absurdo, e esse prazo, na nova sugestão, a sugestão feita na proposta do senador Roberto Rocha, é de 40 anos. 40 anos. Eu não vou estar aqui para ver o término desse período de compensação. 40 anos, eu teria mais de 100 anos, eu não vou ter, na época, eu não vou estar, provavelmente, eu vou estar vivo aqui. Mas é um absurdo. Falar em 40 anos é um absurdo. Então, perceba que o tamanho da insegurança, fora o que, eu volto a falar, é um cheque em branco que estamos dando, porque não tem nada decidido na PEC, absolutamente nada. Você tem a menor ideia e noção de carga tributária. Isso vai ser feito posteriormente, através do quê? De leis ordinárias ou de leis complementares. Então, não é lógico aprovar uma PEC e que não dá uma matéria tão importante que a tributária, que não traz no seu teor as condições reais que serão assumidas quando aprovada a proposta. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Com relação do nosso deputado, né, aqui de São Paulo, uma pessoa extremamente simpática, gostei muito dele, tem uma visão diferente e é legal, não é ruim, não. Acho que essa questão de separar isso do jeito que ele está querendo separar é um critério diferente, né? Critério diferente, não é IBS, não é nada disso, né? Então, vai separar renda, vai separar consumo, vai separar folha de pagamento, pelo que eu vi, enfim, né? Tem uma série de divisões que ele faz. A única coisa que eu acho que precisa ter um regramento, sim, como bem colocou também o nosso senador Espiridião Amin, né, na questão do regramento entre os estados, não deixar a coisa muito solta, muito livre e solta. Eu acho que tem que ter realmente um regramento para não ficar uma coisa muito diferente em cada região do país, né? Então, é uma proposta a se pensar. Mas tudo isso aqui, minha gente, tudo isso aqui que a gente está comentando, ela é importante, sim, para se pensar quando. Infelizmente, esse ano não dá. É um ano eleitoral, um ano em que, daqui a pouco, todos os nossos deputados e senadores, sua grande maioria estará em campanha política, né, nas suas bases. Então, isso vai realmente perder a força de aprovação. Por isso, a importância de não aprovar de forma rápida a nossa PEC 110. Né? Como bem colocou embaixo aqui, como você disse, o senador Carlos Viana, né? Não foi o Carlos Viana, você falou aqui, foi do Alessandro, acho que o Alessandro Vieira, né? Que essa PEC deve travar o plenário do Senado. Quer dizer, isso aí não é outra coisa que, ao meu ver, também precisaria pensar em mudar, né? Que é justamente o regulamento daquelas casas, né? Essa questão regulamentar, quer dizer, que força você a aprovar algumas coisas, para senão a coisa não anda, ou se tira de pauta, de fato, eu acho que tem que ser feito isso, ou senão, de fato, pode travar e você não anda com outras coisas importantes, como o que a gente comentou ainda hoje, né? Sobre as propostas aí de regulamento da questão trabalhista, que são extremamente sérias e importantes, né? Então, se imaginar, não travar uma proposta dessa em função de se aprovar uma PEC que, ao meu ver, hoje ainda é muito prematuro, infelizmente, para ser aprovado. Então, acho que é isso, meus amigos, dos termos a comentar. Muito obrigada, presidente. E próxima semana vamos trazer mais atualizações lá do Congresso Nacional. Até mais, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui hoje, iniciando abril, o mês da declaração de imposto de renda. Fiquemos atentos aí. Novamente, só para reforçar, vamos para aquelas empresas, para aquelas pessoas físicas que têm imposto a pagar, que façam o formulário completo, que contribuem aí com os fundos importantes da adolescência, da criança e do idoso. Okay? Forte abraço e bom fim de semana. Até semana que vem, se Deus quiser.